Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Hoje estamos novamente com o professor Jeffrey Sachs, então é ótimo tê-lo de volta ao programa. Glenn, é ótimo estar com você, como sempre. Obrigado. Bem, agora enfrentamos uma crise atrás da outra, todas se intensificando. Guerras da Europa ao Oriente Médio. Tornou-se comum falar casualmente sobre uma guerra contra a China. Temos esse relógio do juízo final para uma guerra nuclear, que continua avançando na direção errada. Há guerras econômicas, agitação social e, eu diria, uma crise de legitimidade política, especialmente na Europa. E há uma ausência de diplomacia genuína para encontrar soluções para todos esses problemas, que só continuam a se acumular. Não pude deixar de notar que algumas pessoas, incluindo Steve Bannon, estão argumentando que a Terceira Guerra Mundial já começou, considerando todos esses conflitos se unindo. Como você interpreta isso? Olhando para tudo isso em conjunto, quais são os principais fatores que estão empurrando o mundo para essa crise? Sim, este é de fato um momento muito perigoso, como acho que todos no planeta entendem. O mundo está sendo abalado de maneiras fundamentais. Em outras palavras, o mundo está mudando de forma dramática. De certa forma, isso pode ser positivo, porque a tecnologia e as possibilidades de avanços positivos são muito reais. Em alguns aspectos, é positivo porque países pobres estão alcançando e melhorando os padrões de vida em muitos lugares, especialmente na Ásia. Mas também está extraordinária e, obviamente, perigosamente abalado pela proliferação de armas nucleares e pelas mudanças na geopolítica. À medida que o mundo passou de um chamado mundo bipolar, dos Estados Unidos e da União Soviética entre 1945 e 1991, para um suposto ou alegado mundo unipolar, pelo menos como declarado pelos Estados Unidos após 1991, está claro que hoje vivemos em um mundo multipolar, onde Estados Unidos, China, Rússia, possivelmente outros países, Índia, por exemplo, são todos atores significativos. E eu diria que a Europa, se conseguisse se organizar, mas atualmente não está organizada, seria outro exemplo. Agora, temos uma competição pelo poder, mas sem normas, sem uma visão compartilhada. E de fato eu diria que estamos em um mundo no qual o Ocidente, ou seja, o mundo liderado pelos Estados, está tentando desesperadamente manter sua primazia ou seu domínio sobre a China, a Rússia e, de forma mais ampla, os países do BRICS. Isso gera muita instabilidade. Some-se a isso o fato de termos desastres climáticos em toda parte. Um ponto inconveniente que é ignorado por muitos, por exemplo, por Trump e outros, porque simplesmente não se encaixa em outras narrativas, mas que é extraordinariamente real. Até mesmo a China e Pequim sofreram uma enorme perda de vidas nos últimos dias devido a inundações extremas. Os eventos em Los Angeles, com grandes incêndios florestais no início deste ano, estão entre as maiores catástrofes já registradas em termos de danos e perdas que já vimos. Isso está acontecendo em todo o mundo. Portanto, o mundo está repleto de perturbações e, ao mesmo tempo, a qualidade da liderança no Ocidente é péssima. Donald Trump é instável, imprevisível, não apenas transacional, mas eu diria uma pessoa sem qualquer perspectiva de longo prazo, liderando os Estados Unidos neste momento. A Europa está claramente sem qualquer liderança. Está progressivamente em um estado de colapso político aberto. Ursula von der Leyen é uma vergonha. E vimos isso nas mais recentes chamadas negociações comerciais entre a Europa e os Estados Unidos, onde a Europa basicamente aceitou as imposições dos Estados Unidos. Assim, com uma liderança ocidental terrível, com Donald Trump tomado pelas ilusões do poder americano, com rápidas mudanças na tecnologia, no meio ambiente, na geopolítica e na economia em todo o mundo, com a proliferação de armas nucleares, com desastres absolutos locais. Mas nem tão locais assim, devo dizer. Como o genocídio de Israel em Gaza, apoiado e incentivado pelos Estados Unidos e pela Europa, tudo isso resulta em uma instabilidade extraordinária e um perigo extraordinário.
instability and extraordinary danger. You mentioned the doomsday clock. I refer to it. Você mencionou o relógio do juízo final. Eu o menciono com muita frequência porque é o nosso gráfico mais claro e dramático do estado do mundo. Ele pretende, ou busca, medir o quão próximos estamos de desastres globais completos, como uma guerra nuclear ou um Armagedon nuclear. O ponteiro do relógio é ajustado por esses especialistas do Boletim dos Cientistas Atômicos para meros 90 segundos para meia-noite, o mais próximo da meia-noite, ou do desastre, que o relógio já esteve desde que foi apresentado em 1947. Em outras palavras, chegamos a esta era de IA, tecnologias avançadas, tecnologia espacial e todo esse armamento mais próximos do suicídio global do que nunca. Sim, bem, um bom exemplo disso seria a Europa em termos de falta de direção e liderança. Eu costumo apontar a Alemanha como um exemplo fascinante, porque eles agora estão discutindo de forma bastante casual, sabe, banir o partido de oposição e até mesmo adquirir armas nucleares, algo que está sendo abertamente debatido lá. O objetivo deles de prosperidade parece ser o keynesianismo militar. Há apoio aberto ao genocídio na Palestina. E eles falam sobre guerra com a Rússia, se envolvendo cada vez mais. E ninguém fala mais em paz. Então, nem tudo vai bem. Você vê algo único na falta de direção da Europa? Ou isso é um problema semelhante ao que os Estados Unidos enfrentam? Bem, primeiro, eu diria que isso é um retrocesso na Europa. Não é que a Europa sempre tenha sido tão terrível em sua política nas últimas décadas. Após a Segunda Guerra Mundial, que, claro, foi uma das maiores calamidades da história, a Europa pareceu perceber, dentro da própria Europa, não imposto de fora, que era necessário um caminho diferente. E esse caminho seria a paz, a cooperação e a criação de uma comunidade europeia que eventualmente se tornou a União Europeia. E a Europa se reergueu, não simplesmente como um vassalo dos Estados Unidos. Havia líderes na Europa, certamente, que se manifestavam e diziam que os Estados estavam no caminho errado ou certo. Os Estados eram amplamente um aliado sob a OTAN, mas a Europa não era subserviente. Havia uma política independente. E a Alemanha é um exemplo disso, porque Willy Brandt, por exemplo, foi um chanceler da Alemanha Ocidental muito independente e ousado, que disse que precisávamos de uma abordagem diferente em relação ao Leste-Ostpolitik. Precisamos ter um acordo de cooperação com a União Soviética, não nos vermos como condenados à guerra na Europa. E isso abriu um novo tipo de política que ajudou a dar origem à política de Mikhail Gorbachev. Eu, como jovem economista na época, passei a fazer parte dos grupos de assessoria de Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin e Leonid Kuchma, da Ucrânia, quando o país conquistou sua independência no início dos anos 90. Visitei líderes alemães no início dos anos 1990. Parecia que a Europa estava construindo um lar europeu pacífico, como Gorbachev havia dito, de Roterdã a Vladivostok. Em outras palavras, a ideia era que as antigas divisões do período da Guerra Fria chegariam ao fim, e que a Europa, a Rússia e a antiga União Soviética encontrariam a paz, encontrariam segurança coletiva e alcançariam prosperidade econômica compartilhada por meio do comércio e do investimento. Isso parecia estar se concretizando. Eu acreditava nisso no início dos anos 1990. Certamente fiz o meu melhor para ajudar a tornar isso realidade. Aconselhei muitos governos na Europa Oriental, e minha principal ideia era que eles se juntariam a essa nova união. Não que a união apenas moveria o Muro de Berlim alguns centenas de quilômetros para o leste e excluiria a Rússia, mas que construiria um verdadeiro lar europeu. Essa era a ideia, perfeitamente possível. Muitos líderes europeus eram a favor disso. Então surge a pergunta, Glenn, o que deu errado? Na minha opinião, uma coisa principal deu errado, e foi que a liderança dos Estados Unidos se tornou completamente delirante e arrogante,
embriagada pelo poder, acreditando em seus próprios comunicados de imprensa, de que os Estados Unidos eram agora a única superpotência, o país mais poderoso que já existiu, a nova Roma, só que superando Roma, o país que poderia fazer tudo o que quisesse. E junto a isso, a Europa entrou na linha. Então essas são as duas coisas, na minha visão, que se mostraram absolutamente desastrosas para a promessa do início dos anos 1990. Nos Estados Unidos, os neoconservadores assumiram o poder. In the United States, the neocons took power. And the neocons basically was a philosophy of E os neoconservadores basicamente tinham uma filosofia enraizada na CIA, no Estado profundo, em alguns pseudo-intelectuais, vou chamá-los assim, que diziam, agora os Estados Unidos comandam o espetáculo. E eles assumiram com orgulho a ideia de que sim, os Estados Unidos são o policial do mundo. Com essas palavras, de fato, isso costumava ser uma ideia pejorativa. Ah, os Estados Unidos fingem ser o policial do mundo. Mas eles diziam, sim, é claro que os Estados Unidos são o policial do mundo. Somos a única superpotência. Por um tempo, muitos na Europa disseram, não. Não vamos nos juntar a vocês, por exemplo, na guerra no Iraque, a guerra dos Hussein no Iraque, que foi uma guerra de arrogância, uma guerra junto com Israel para derrubar um regime sem motivo real. A regime for no real reason, but it was phonied up as a war against Saddam Hussein. Mas foi forjado como uma guerra contra as armas de destruição em massa de Saddam Hussein. Foi um desastre em termos de desestabilização, perda de vidas, criação de caos no mundo e desintegração do lar comum europeu. Mas mesmo assim, em 2003, havia vozes na Europa que diziam não, isso não é uma boa ideia. Alemanha e França disseram, não estamos do lado dos Estados Unidos nessa guerra. No entanto, essa foi a última independência da Europa, porque os neoconservadores, George Bush Jr., que era o presidente na época, bateram o pé e disseram, Europa, alinhe-se. Em 2008, a Europa já era submissa aos Estados Unidos, de forma mais dramática na cúpula da OTAN em Bucareste naquele ano, quando a OTAN declarou que se expandiria para a Ucrânia e para a Geórgia, o que foi o prenúncio, o preparo, para a guerra na Ucrânia de hoje. E a Europa, mesmo nas memórias da chanceler Angela Merkel, tentou se opor por um dia. E então, após o primeiro dia da cúpula de Bucareste, a Europa desistiu, e desde então não tem sido independente. Merkel disse, ok, vamos concordar com isso. O compromisso com a ampliação da OTAN foi assumido. A Europa perdeu sua voz desde aquele dia. Na verdade, os chanceleres alemães são cada vez mais patéticos. Merz agora é um belicista declarado, completamente impopular, com a popularidade despencando, porque o público não quer isso. Partidos como o AfD, que são chamados de partidos de extrema-direita, na verdade são partidos que dizem, nós não queremos a Terceira Guerra Mundial. Isso acontece em toda a Europa. A chamada extrema-direita não é a direita militarista, é o oposto. Extreme right is not the militarist right, it's the opposite. The mainstream is the militarist faction now. O mainstream agora é a facção militarista, porque se alinhou com os neoconservadores dos Estados Unidos e perdeu sua independência. Os líderes da União Europeia se tornaram vassalos dos Estados Unidos depois de 2008. Para quem Ursula von der Leyen trabalha? Claramente para os Estados Unidos, não para a Europa. Ela acabou de expor isso novamente nesse acordo comercial incrivelmente ridículo, no qual a Europa deu tudo para os Estados Unidos, mesmo sendo uma região maior, 450 milhões de pessoas contra 335 milhões nos Estados Unidos. Mas a Europa disse, não temos cartas na mão, não podemos negociar, desistimos, damos tudo para os Estados Unidos. E isso é von der Leyen. E tudo isso, Glenn, é para dizer que a Europa perdeu seu rumo, perdeu sua independência, perdeu sua clareza. It lost its independence, it lost its clarity, and one of the things that happened, just to add, is that E uma das coisas que aconteceu, só para acrescentar, é que a Europa se tornou, em sua retórica, em parte guiada pelo Deep State dos Estados Unidos, insanamente russofóbica. Insanamente russofóbica a ponto de não conseguir pensar com clareza, honestamente, nem por um momento, sobre como chegamos a essa guerra na Ucrânia ou como poderíamos sair dela. Se você tenta dizer algo honesto sobre isso, como a ampliação da OTAN,
como o Ocidente desrespeitando e abandonando o Acordo de Minsk, como os Estados Unidos se recusando a limitar o posicionamento de sistemas de mísseis antibalísticos nas fronteiras da Rússia. Se você diz qualquer coisa assim, você é um apologista do Putin, porque essa se tornou a retórica sobre a Rússia. Política de vassalagem europeia ao deep state dos Estados Unidos. É muito triste, mas a Europa perdeu sua independência, e o acordo comercial é a demonstração mais vívida disso. Isso não é um acordo entre duas grandes potências. Ein Wamung Forge, Edward Sreng Him Vassala. This is an agreement between the United States and a vassal region. Bem, acho interessante o que você disse sobre a esquerda e a direita, porque apenas naquilo que chamamos de extrema-direita ou extrema-esquerda é que realmente se fala sobre paz. Em vez disso, agora parece que temos o centro radical. Mas esse realmente parece ser o problema. O centro belicista. The warmongering center. Yeah, Sim, se você não está promovendo a guerra, é considerado um extremista. É inacreditável, e é tão equivocado. E agora a Europa se colocou no pior beco sem saída. Dependência total, uma humilhação constrangedora diante dos Estados Unidos de um lado, e na mesma semana, uma regressão lamentável nas relações com a China da mesma forma. Então, basicamente, a Europa está se isolando, aumentando a tensão, completamente perdida. E isso é terrível. Precisamos da Europa. Precisamos de uma Europa saudável. É o oposto do que temos agora. We need a healthy Europe. It's the opposite of what we have right now. Acho que os europeus ficaram comprometidos demais com a ideia de hegemonia liberal após a Guerra Fria. Ou seja, isso criou a suposição de que o mundo seria um lugar muito mais pacífico se as democracias liberais do Ocidente simplesmente dominassem. E isso gerou, na minha opinião, uma falta de imaginação política para qualquer coisa além da hegemonia, o que é problemático quando o mundo caminha para a multipolaridade. É por isso que você vê esse pânico, eu acho. E a completa subserviência aos Estados Unidos, como fica evidente pela capitulação da von der Leyen. E é meio estranho ver as mesmas pessoas que pediram o corte de laços econômicos com a Rússia e a China agora reclamando que tiveram que ceder e capitular completamente ao Trump. Mas quando os Estados Unidos são a única opção, porque cortaram todas as outras relações, eles parecem não enxergar nenhuma conexão nisso. Isso mesmo, Glenn. Acho isso tão interessante. Sabe, quando eu disse no início deste ano, na verdade num discurso no Parlamento Europeu, se organizem. Os Estados Unidos são uma ameaça para vocês. Entendam isso. A russofobia de vocês está os encurralando. Sr. Sachs, isso é propaganda. Isso é ridículo. Mas é exatamente assim que acontece. E eles parecem não entender isso. Uma das coisas sobre diplomacia é um ponto muito básico. É diplomacia 101, ou até antes disso. É que você conversa com o outro lado para entendê-lo, ou para tentar até mesmo entender a sua própria sistema. A Europa não conversa com a Rússia, não tem a diplomacia mais básica, alimenta a russofobia. Se você conversa com a Rússia, é um apaziguador. É ridículo. E isso só empurra a Europa cada vez mais para esse estado patético de coisas, onde ela tem medo de todo mundo. E seu grande aliado, os Estados Unidos, está vindo para pegar tudo o que puder e exigir que você compre nosso gás por 6 vezes o preço do gás russo. Vamos tomar a Groenlândia de vocês. Só esperem. Vamos ver a Ursula von der Leyen dizer, eles só pegaram a Groenlândia. Não pegaram toda a Dinamarca. Foi o melhor acordo que conseguimos. Já dá para imaginar as palavras da Ursula von der Leyen desse jeito. Bem, você já aconselhou governos ao redor do mundo, e o Trump já compartilhou um discurso seu nas redes sociais relacionado ao Oriente Médio. Mas o que você aconselharia o Trump hoje para sair desse impasse, por exemplo, na Ucrânia? Porque, por algum motivo, agora ele só fala em cessar fogo, e o Putin não é mais um cara legal. Quero dizer, esse é o tipo de discurso. Então, se você pudesse aconselhá-lo, o que diria? Bem, em primeiro lugar, os Estados Unidos não podem ditar os termos. Ponto final.
Existe uma arrogância de poder incrível que já é característica dos Estados Unidos há muito tempo. Isso foi especialmente intensificado com o fim da União Soviética em 1991. Trump disse que é contra os neoconservadores, mas a arrogância continua. Então Trump não gosta disso. Trump não gosta daquilo. Eu te dou 10 dias. Eu te dou 12 dias. Eu te dou 50 dias. Seja lá o que for. A ideia de Trump é que ele pode exigir não. Demand the outcome. No. Second, Trump said Em segundo lugar, Trump disse informalmente, em particular, em conversas que seu enviado Witkoff teve na Rússia. Supostamente, sim, entendemos que a OTAN foi uma provocação, a ampliação da OTAN foi uma provocação. Mas Trump é fraco demais para se posicionar e explicar ao povo americano e à Europa que a ampliação da OTAN foi uma má ideia para a Ucrânia. Uma ideia desesperadamente ruim, perigosa, provocativa, contra as promessas feitas em 1990, contra o princípio da neutralidade permanente da Ucrânia, que foi a base de sua independência em 1991. Se Trump fosse um líder normal, mais forte, ele explicaria o que está acontecendo. Ele não faz isso. Acho que, em particular, havia indícios de que ele sabia, que J.D. Vance sabia, que seu enviado sabia, e assim por diante. That his envoy knew and so forth, and these were reported as private discussions. E essas foram relatadas como discussões privadas. Mas quando se trata de diplomacia, é preciso expor o caso. Nem tudo é segredo. É necessário ter apoio público. Você tem que ser capaz de dizer aos belicistas como Lindsey Graham ou Richard Blumenthal, os dois senadores que são grandes belicistas nos estados e grandes beneficiários de fundos do complexo industrial militar, para recuarem. Porque esse é o ponto principal. Trump precisa dizer publicamente, sim, a OTAN não vai se expandir. Essa é a base para a paz na Ucrânia. Sim, o Ocidente não deveria ter ignorado o acordo de Minsk II e assim por diante. E assim você constrói a base política para uma paz real. Como acho que muitas pessoas que assistem a isso sabem, mas provavelmente não o suficiente estão cientes. Toda essa conversa sobre cessar-fogo, em vez de um acordo de paz, é uma distração. Um cessar-fogo significa que a luta para, mas não há paz. Então pode recomeçar nos nossos termos sempre que quisermos. O que a Rússia tem dito corretamente é: vamos chegar às causas profundas desse conflito e encontrar um caminho para a segurança coletiva, para que a luta não recomece. É isso que um verdadeiro líder nos Estados Unidos aceitaria. Já tivemos líderes de verdade que entendiam pontos como esse. Tivemos Franklin Roosevelt, que entendia pontos como esse. John F. Kennedy entendia pontos como esse. Richard Nixon foi capaz de tomar decisões estratégicas corretamente. Houve outros. Mas Trump, infelizmente, parece incapaz de fazer isso. E, em parte, é o delírio contínuo. Posso anunciar sanções contra a Rússia em 12 dias. Vamos lá. Isso nem chega a ser material de filme de Hollywood, material de filme ruim, quero dizer. Mas é assim que os Estados Unidos estão se comportando agora. Isso não só não contribui para a paz, como contribui para espalhar o caos. Fazer exigências, em vez de praticar a diplomacia, não resolve nada. Quando se trata do Oriente Médio, essa é a situação mais dolorosa e óbvia. Israel é um estado criminoso fora da lei. Está cometendo genocídio, está assassinando pessoas diante dos nossos olhos. Está matando crianças de fome. Nada disso é complicado. O que é trágico, claro, é o poder do lobby sionista nos Estados Unidos, de onde exatamente vem esse poder. Seja pelo dinheiro dos doadores, seja pelos eleitores evangélicos protestantes, ou seja por chantagem do Mossad com a lista do Epstein. Quem sabe? É muito difícil de entender. Mas o que os Estados Unidos devem fazer é óbvio, que é se posicionar e dizer: Israel está cometendo genocídio. Isso deve parar imediatamente. Os Estados Unidos devem parar de armar e financiar Israel. Ponto final. Porque é preciso haver dois estados, um estado da Palestina ao lado de um estado de Israel. Agora, ponto final. E o genocídio deve parar. Bem, eu provavelmente poderia dar esse conselho para sempre. Probably give that advice forever. I don't think Trump is listening.
Eu não acho que Trump está ouvindo. O domínio dessa loucura sobre a política dos Estados Unidos não é fácil de entender, mesmo que você esteja tentando decifrá-la há 50 anos. Mesmo que você leia John Mearsheimer, Stephen Walt e outros há décadas. Não é fácil compreender como os Estados Unidos e grande parte da Europa, incluindo a Alemanha, aliás, e também o Reino Unido, são efetivamente cúmplices de genocídio hoje. Na fome imposta por Israel, há até 2 milhões de pessoas em Gaza, crianças morrendo diante dos nossos olhos, pessoas sendo mortas por fogo aberto israelense, reconhecido abertamente, aliás, quando vão a um ponto de distribuição de alimentos. Então, como esse domínio persiste e por quê? Não posso te dar uma resposta definitiva. I can't give you a definitive answer to it. Mas parece mesmo que toda política é sobre insistir ainda mais. Porque com a Rússia agora, de novo, você tem esse ultimato de 10 dias em que Trump vai ter que fazer uma reversão muito constrangedora ou acabar em um conflito direto com os russos. Em Gaza, é ou larguem suas armas ou teremos que continuar a destruição dos palestinos. Você teve a mesma retórica com o Irã também. Trump apontando que o Irã ainda fala sobre enriquecimento, o que significa que talvez eles tenham que bombardear de novo. Quero dizer, ninguém está dialogando, não há diplomacia genuína. É bastante deprimente. Então, só para concluir rapidamente. Sim, e na base disso tudo, novamente, está a arrogância predominante dos Estados Unidos. Agora ela está personificada pelo Trump. Mas o que Trump representa é, como eu disse, um pouco ambíguo, enquanto o poder que impulsiona isso, definitivamente as relações CIA e Mossad, remonta a muitas décadas e é muito, muito forte. O Estado profundo nos Estados Unidos é absolutamente real. Mas a questão é essa arrogância de que os Estados Unidos vão definir os termos no Oriente Médio. Vão definir os termos com o Irã, vão definir os termos com a Rússia, vão definir os termos com a China. E isso é perigoso e ilusório, porque vivemos em um mundo multipolar. Aliás, o simples fato de existirem 9 países com armas nucleares já significa um mundo multipolar, porque não estamos em um mundo onde as armas convencionais determinam nosso futuro, mas sim onde uma guerra nuclear poderia acabar com tudo. E isso pode vir de qualquer lugar. Could end everything, and it could come from anywhere. It could come from any one of these 9 countries. Isso poderia vir de qualquer um desses 9 países. Precisamos de diplomacia, e precisamos falar de forma honesta, direta e com base em algum grau de padrões e respeito mútuo entre as grandes potências para evitar um desastre. Trump, infelizmente, não acho que ele tenha essa capacidade. O que significa que teremos que encarar o fato angustiante de que Trump fará exigências e elas não trarão resultados. Essa será nossa realidade por um tempo. Claro, quando a Europa cede a Trump, isso alimenta essa loucura que vivemos agora. Alimenta essa arrogância. Isso é muito, muito perigoso. Se a Europa agisse como a Europa e dissesse ao Sr. Trump, para a Europa, você é os Estados Unidos. Se quiser fazer algo mútuo e bilateral, vamos discutir. Mas não vamos ceder unilateralmente à sua exigência, o mundo estaria muito mais seguro. A Europa estaria muito mais segura. Então você concorda com o sentimento do Bannon de que isso poderia ser, ou que poderíamos já estar nisso, ou pelo menos em um prelúdio da Terceira Guerra Mundial? Ou isso hiperbólico? Bem, deixe-me dizer, de uma forma estranha, porque essas ideias são quase opostas em certo sentido. Mas o Papa Francisco costumava dizer, anos antes de Bannon dizer isso, que já estamos na Terceira Guerra Mundial. O Papa Francisco era a maior figura de paz do mundo e já dizia, há uma década, que sentia que estávamos na Terceira Guerra Mundial. E certamente, dadas as circunstâncias que temos agora, dá para imaginar um grande historiador como você, ou um especialista em relações internacionais como você, escrevendo após a guerra. Veja, aqui estão todas as peças. Podíamos ver isso acontecendo. Podíamos ver isso se espalhando. Nesse sentido, parece com os anos 1930. Claro, não para fazer comparações superficiais, porque a história não se repete, mas ela rima, como já foi dito muitas vezes.
Mas a questão é, seja estamos na Terceira Guerra Mundial ou em um período que pode levar a tal desastre, é inegável os perigos que enfrentamos agora. Precisamos de diplomacia. Diplomacia significa que grandes potências dizem, nós nos respeitamos, não fazemos ultimatos. Lembre-se, foi o ultimato do Império Habsburgo aos seus oponentes após o assassinato do arquiduque que foi o prelúdio para a guerra. E um ultimato, impulsionado em última instância pelo alto comando militar alemão, que foi o prelúdio imposto à Sérvia, que foi o prelúdio da Primeira Guerra Mundial. Não faça ultimatos, ponto final. Isso é um ultimato. Por favor, não faça ultimatos. É assim que se chega à guerra. Não poste no Truth Social. A Rússia tem 10 dias. Meu Deus. Meu Deus, isso é exatamente o oposto do que deveria ser feito agora neste mundo. Bem, professor Sachs, como sempre, muito obrigado pelo seu tempo. E sim, espero que haja algumas mudanças e que escolhas melhores sejam feitas. Parece um pouco com os anos 1930. Muitas vezes penso em Antônio Gramsci escrevendo no final dos anos 1920, início dos anos 1930, quando ele escreveu: a crise consiste precisamente no fato de que o velho mundo está morrendo e o novo não pode nascer. Neste interregno, aparece uma grande variedade de sintomas mórbidos. E realmente, parece que estamos vivendo esse momento. Indeed. Mas parece que sim, que um novo mundo baseado no multilateralismo pode nascer. E é isso que precisamos ajudar, trazer à luz. Sim, parece um nascimento muito perigoso. Então, espero que seja uma época melhor. Vamos conversar em breve e torcer por boas notícias. Obrigado. Obrigado. Thank you.